Pare tudo agora. Se sua alma anda seca, cansada e sem força, essa oração é para você. Deus não se afastou de você. Você apenas se distraiu com o barulho do mundo. Hoje o Senhor te chama de volta ao lugar secreto, onde a presença dele cura, renova e levanta quem estava quase desistindo. Não importa o que você perdeu, importa quem você vai reencontrar agora. Respira fundo. Abre o coração. Deus está perto, mesmo quando você achou que ele tinha ido embora. Hoje a sua sede vai encontrar resposta. Talvez por fora você esteja firme, mas por dentro tudo anda pesado. Sorrisos viraram máscaras. Orações viraram poucas palavras. O coração segue buscando algo que nada neste mundo conseguiu preencher. Deus conhece esse vazio que ninguém vê. Ele não te acusa, ele te chama. Não é cobrança, é convite. Não é peso, é descanso. A presença do Senhor não exige força, ela devolve força. Hoje você não precisa provar nada, só precisa se aproximar como está. Deus não espera a perfeição, ele espera a verdade. Há dias em que a fé parece pequena e a esperança parece distante. O deserto não é a ausência de Deus, é o lugar onde ele fala sem distrações. Quando tudo some, a voz dele fica mais clara. O silêncio não é abandono, é preparação. Deus usa o vazio para ensinar o que é essencial. Mesmo sem respostas, ele continua presente. Mesmo sem sinais, ele continua cuidando. O deserto não te destrói. Ele revela o quanto você precisa da presença do Senhor para continuar caminhando em pé. Você não foi feito para viver de migalhas espirituais. Sua alma precisa de alimento vivo, não de distrações vazias. Nenhuma conquista substitui a presença de Deus. Nenhum aplauso preenche o coração. Quando a presença do Senhor chega, o que pesava fica leve. O que doía encontra consolo. O que parecia perdido ganha direção. Não é sobre mudar o cenário, é sobre ser transformado por dentro. Deus não quer apenas te tirar do deserto, ele quer caminhar com você dentro dele. Hoje o Senhor te chama para parar de sobreviver espiritualmente e começar a viver de verdade. Não é sobre fazer mais, é sobre se render mais. Não é sobre falar bonito, é sobre falar com o coração aberto. Deus se aproxima de quem se aproxima dele com sinceridade. Quando você busca a presença, o medo perde força. Quando você busca a presença, a confusão se acalma. Quando você busca a presença, o coração encontra descanso. A presença do Senhor não muda só o dia, ela muda a vida inteira. Mesmo quando você não entende o caminho, Deus continua guiando seus passos. A fé não é ausência de dúvidas, é decisão de confiar apesar delas. O Senhor não exige que você veja o final da história, apenas que continue andando com Ele hoje. Cada passo dado em obediência prepara o próximo milagre. O céu se move quando o coração se rende. Deus não promete estrada fácil, promete presença fiel. E a presença dele no meio da luta é o que mantém você de pé quando tudo tenta te derrubar. Tem dias que o coração acorda cansado antes mesmo do corpo. A mente corre, as preocupações gritam e a paz parece distante. Mas existe um lugar onde o barulho se cala, a presença de Deus. Quando você se separa alguns minutos para buscá-lo, algo muda por dentro. A alma desacelera, o peso diminui, a fé respira. Deus não chega trazendo ruído, ele chega trazendo paz. É no silêncio que o céu trabalha, e é ali que você descobre que não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa se esconder de Deus quando erra. Ele não se afasta da sua fraqueza, ele se aproxima dela. O amor do Senhor não diminui quando você falha. Pelo contrário, ele te busca no chão para te levantar. Não é a sua força que sustenta sua caminhada, é a graça dele. Enquanto você tenta se justificar, Deus tenta te restaurar. Enquanto você se acusa, Deus te chama de filho. Voltar para a presença não é vergonha. É o começo da cura que sua alma tanto precisa. Deus não trabalha só no que você vê. Ele age no invisível enquanto você ora no secreto. Mesmo quando nada parece mudar por fora,
O céu já começou a se mover por dentro. Existem batalhas sendo vencidas antes mesmo de você perceber. A oração não muda apenas situações, ela muda quem ora. Cada momento na presença do Senhor fortalece sua fé, limpa sua visão e alinha seu coração. Não subestime o poder de alguns minutos de entrega sincera. Deus transforma ambientes quando você se posiciona. Você não está atrasado para Deus. O tempo dele não funciona como o seu. Enquanto você acha que perdeu anos, o Senhor vê propósitos sendo construído. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhuma espera foi inútil. Deus usa até os atrasos para te preparar. O processo não é castigo, é cuidado. O céu não tem pressa, tem propósito. Confie no tempo de Deus, mesmo quando o relógio da ansiedade grita. O que ele prometeu não chega atrasado. Chega no momento certo para te transformar. Quando tudo ao redor parece seco, Deus continua sendo fonte. Você pode não sentir agora, mas a presença dele não depende da sua emoção. Há dias em que o coração está frio, mas o amor de Deus permanece quente. Ele não muda conforme o seu ânimo muda. O Senhor não abandona porque você está cansado. Ele sustenta. O deserto não é sinal de rejeição, é ambiente de fortalecimento. Deus usa o chão duro para firmar seus passos e te ensinar a depender mais dele do que das circunstâncias. O mundo ensina a correr atrás de resultados. Deus ensina a correr para a presença. Enquanto muitos buscam controle, o Senhor te chama para confiar. Confiar não é entender tudo. É decidir descansar em quem vê tudo. Quando você solta o controle, Deus assume o cuidado. Quando você para de lutar sozinho, Ele entra na guerra por você. Não é fraqueza depender de Deus, é sabedoria. Quem se apoia no Senhor não cai sozinho. Cai nos braços de quem levanta, sara e aponta o caminho certo. Existe uma força que nasce quando você se rende. A rendição não te diminui, te protege. Quem se dobra diante de Deus não se quebra diante do mundo. O orgulho afasta, a humildade aproxima. Deus não resiste a um coração sincero. Quando você reconhece que precisa dele, o céu responde. Não é sobre merecer, é sobre confiar. A presença de Deus não é prêmio para perfeitos, é abrigo para cansados. Quem chega ferido encontra cuidado. Quem chega vazio encontra preenchimento. Deus nunca rejeita quem vem em verdade. Você pode ter perdido coisas pelo caminho, mas não perdeu o amor de Deus. Ele não negocia presença com você. O Senhor permanece mesmo quando você vacila. Enquanto você pensa que falhou demais, Deus pensa em te restaurar por completo. O erro não define seu fim. A graça redefine sua história. Não fique preso ao que ficou para trás. Deus faz coisa nova no agora. O passado não tem poder sobre quem decide se levantar hoje. A presença do Senhor te puxa para frente, não te prende no que já passou. Não viva de lembranças de encontros antigos com Deus. Ele quer te encontrar hoje. A presença do Senhor não é memória, é experiência diária. O pão de ontem não alimenta hoje. Sua alma precisa de renovação constante. Não se conforme em lembrar do que já sentiu. Busque viver de novo. Deus não é passado, Ele é presente. Quem se contenta com o que foi, perde o que Deus quer fazer agora. Abra o coração neste momento. O Senhor ainda se revela, ainda fala, ainda toca, ainda transforma quem decide buscar. Há batalhas que você não vence com força, mas com presença. Quando você se coloca diante de Deus, o peso muda de ombro. O que antes parecia grande, perde tamanho diante do Senhor. A guerra não termina quando você entende tudo, termina quando você confia de verdade. Deus luta por quem descansa nele. A presença do Senhor traz clareza em meio ao caos. Você não precisa gritar para ser ouvido. Um coração rendido fala mais alto no céu do que 1000 palavras vazias. Fique perto de Deus. É ali que a vitória começa. Quando o coração está confuso, a presença de Deus organiza por dentro. Ele não apenas acalma, Ele alinha. O Senhor endireita pensamentos tortos
e cura feridas que você nem sabia explicar. A presença de Deus revela o que precisa sair e fortalece o que precisa ficar. Não tenha medo de ser tratado por Deus. O tratamento dói, mas liberta. Deus não expõe para envergonhar, expõe para curar. Quem se deixa cuidar pelo Senhor não volta o mesmo. Volta mais leve, mais firme, mais inteiro. Você não precisa sentir para crer. A fé não depende do seu humor. Existem dias em que o coração está vazio, mas a promessa continua viva. Deus age mesmo quando você não percebe. O céu não para porque você está cansado. A obra continua mesmo em silêncio. Não abandone a presença por não sentir emoção. Emoção passa. Presença sustenta. Quem permanece em Deus nos dias secos, aprende a reconhecer a fidelidade dele nos dias bons. O segredo não é sentir sempre. É permanecer sempre mesmo quando não há sinais. Deus não te chamou para viver em aparência, te chamou para viver em verdade. Não adianta falar de fé e esconder feridas. O Senhor não trabalha com máscaras. Ele cura o que é exposto. Quando você para de fingir que está bem, Deus começa a te fazer bem de verdade. Não tenha medo de mostrar fraqueza diante do Pai. Ele não se assusta com suas dores. Ele se aproxima delas. Onde há verdade, há cura. Onde há entrega, há restauração. A presença de Deus não condena, transforma por dentro. Existe paz que não vem da ausência de problemas, vem da presença de Deus. Mesmo com a luta ao redor, por dentro você descansa. Não é porque tudo se resolveu, é porque o Senhor se aproximou. A presença dele muda o clima do coração. Onde havia medo, nasce confiança. Onde havia peso, nasce leveza. Você não precisa esperar o cenário melhorar para buscar a Deus. Busque agora. A presença transforma você primeiro, depois transforma o caminho. Quem caminha com Deus não anda sem direção, mesmo quando não vê a estrada. Quando tudo pesa, a presença de Deus alivia por dentro. Não é mágica, é cuidado diário. Você não precisa entender o processo para confiar no Autor. Há dias em que a força falha, mas a graça não. O Senhor sustenta quando você não consegue se sustentar. Não se afaste no cansaço, se aproxime. Quem corre para Deus encontra descanso. Quem foge dele carrega peso sozinho. Hoje escolha chegar mais perto. O abraço do Pai não julga sua fraqueza. Ele te levanta para continuar. Há decisões que não nascem da pressa, nascem da presença. Quando você se aquieta diante de Deus, o coração escuta melhor. O Senhor não grita, Ele orienta com paz. A direção de Deus não confunde, ela clareia. Mesmo quando o caminho parece fechado, a presença abre visão. Não force portas, espere a voz. Quem aprende a ouvir o céu evita muitos atalhos que machucam. A presença de Deus não promete atalhos fáceis, promete passos firmes para não cair no meio do caminho. Você não precisa provar fé para ninguém. Deus vê o que o público não vê. A batalha que você vence em secreto te prepara para caminhar em público sem se perder. Não despreze o tempo escondido. É ali que a fé cria raiz. Raiz forte aguenta vento forte. Quem cresce por dentro não cai fácil por fora. O Senhor fortalece no silêncio. Enquanto ninguém vê, Deus trabalha. O que nasce na presença se sustenta na pressão. Permaneça firme, mesmo quando ninguém aplaude seu processo. Não alimente sua alma só com aquilo que distrai. Alimente com aquilo que transforma. A presença de Deus não ocupa espaço. Ela cria vida. Quanto mais você se aproxima, mais percebe o que precisa sair. Deus não arranca por força. Ele convence com amor. O que não combina com a presença vai perdendo graça. Não é peso, é libertação. A mudança verdadeira não nasce da culpa, nasce do encontro. Quando o coração encontra Deus, o que antes prendia perde poder de segurar você no mesmo lugar. Você não caminha sozinho mesmo quando se sente só. Deus anda com você no vale e no monte. A presença não muda conforme o cenário muda. O Senhor é o mesmo no dia bom e no dia difícil. Quando o medo tenta te parar, a presença te empurra para frente. Não desista por cansaço.
Descanse em Deus e continue. O caminho fica mais leve quando você aprende a caminhar em dependência. Quem confia no Senhor pode até tropeçar, mas não permanece caído no chão. Não negocie sua intimidade com Deus por pressa. O que te apressa hoje pode te ferir amanhã. A presença ensina a esperar sem se perder. Deus não chega atrasado, Ele chega no tempo que te prepara. Enquanto você espera, o Senhor trabalha em você. A demora não é descuido, é cuidado. Quem aprende a esperar em Deus não se frustra com o processo. O coração amadurece, a fé se aprofunda e a caminhada fica mais firme. Esperar na presença não é parar. É crescer por dentro enquanto o céu organiza o caminho. Não aceite viver frio por dentro. Deus não te chamou para uma fé morna. Ele te chama para viver com o coração aceso. A presença reacende o que o tempo tentou apagar. Não se conforme com pouca chama. Volte para perto do fogo. Quando você se aproxima de Deus, algo em você desperta. O amor volta a pulsar. A fé volta a respirar. O que parecia apagado ganha vida. Não espere o coração esfriar por completo para buscar o calor da presença. Hoje é dia de reacender o que estava quase se apagando. Tudo o que você entrega a Deus é transformado. Medos viram confiança. Dores viram aprendizado. Cansaços viram descanso. A presença não apaga a história, ela cura a memória. Deus não muda o passado, mas muda o peso que Ele tem em você. O que antes doía passa a ensinar. O que te feriu perde autoridade. Quando o Senhor toca seu interior, até as marcas ganham propósito. Não esconda suas dores de Deus. Apresente. Ele não rejeita o que você entrega com verdade. Ele transforma para te fazer seguir mais leve. Hoje é dia de escolher a presença acima de tudo. Não espere um cenário perfeito para se aproximar. Se aproxime no meio do caos. Deus não pede que você esteja forte para buscá-lo. Ele te fortalece enquanto você busca. Dê o primeiro passo agora, mesmo cansado, mesmo confuso. O céu responde a movimentos simples de fé. Um coração disponível abre portas invisíveis. Quando você escolhe Deus como prioridade, o resto encontra lugar. Não por mágica, mas porque a presença organiza o que estava bagunçado dentro de você. Se essa oração falou com você, não guarde só para si. Curta este vídeo agora. Escreva nos comentários o nome de quem precisa de força hoje e compartilhe com alguém que anda desanimado. Sua atitude pode ser resposta na vida de outra pessoa. Siga o canal Oração Diária para receber orações todos os dias e fortalecer sua fé. Juntos somos mais fortes em Deus. Não caminhe sozinho. Ative as notificações e volte aqui sempre que sua alma precisar de direção, paz e presença do Senhor.